Com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil. Esse programa aqui é produzido pela TV Gran Dourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Meu abraço à direção da TV Gran Dourados, na pessoa do Rubens, da Roseli, de toda a sua equipe, nosso diretor. E também queremos convidar você para vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul, esse estado encantador, e agora está mais bonito com a chuva, né? A chuva deixa nosso estado mais verde, mais bonito. E hoje nós vamos tratar um assunto muito importante. Estamos aí começando o mês de novembro, em torno do dia de finados, e hoje nós queremos falar sobre a esperança que vai além do túmulo. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje o programa Mato Grosso do Sul em Foco vai falar na esperança além do túmulo. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, alguns versículos a partir do 13, que diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E ele conclui esse texto dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Todas as vezes que nós vamos falar da morte física, nós precisamos de lembrar o dever que nós temos de consolar uns aos outros, porque nunca é fácil perder um ente querido, nunca é fácil despedir de um pai, de uma mãe, de um esposo, de uma esposa, de um filho, de um amigo. E a morte física coloca fim aos nossos relacionamentos. A palavra morte, ela quer dizer exatamente isto, é cortar fora, ou separação. Então, a palavra já quer dizer separação. É o parente que separou da família, é o amigo que teve que separar do outro amigo, enfim, a morte é a separação. E também tem o sentido espiritual, que é a alma que separou do corpo. E a Bíblia é muito clara que o corpo volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Também não fica vagando no ar, não fica aparecendo para ninguém. Volta a Deus que o deu e o corpo vai à terra como era, ou ao túmulo, à cremação, enfim. É dado um destino a ele. Mas é a alma que separou do corpo. A palavra quer dizer morte, separação. O apóstolo Paulo, quando escreve esta carta aos Tessalonicenses, ele escreve exatamente para explicar essa questão da morte física e para nos dizer, nos informar da nova mensagem que nós temos em Cristo, o Evangelho, as boas novas, que há uma esperança que vai além do túmulo, há uma esperança que vai além da morte física. E é por isso que ele está dizendo aqui: eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como aqueles que não têm esperança. Nós estamos aí em volta do dia de finados, dia dos mortos, e muitas pessoas acham que, por ser um feriado aí, ligado a alguma religião, tem obrigação de ir no túmulo, acender vela, levar flores, e quem não vai parece que está em dívida com aquele que morreu. Ora, nós não temos essa obrigação, e isso deve ficar muito claro aqui para nós. A obrigação que nós temos com aquele que já morreu
é aquela obrigação que a palavra de Deus nos dá. Por exemplo, nossos pais. A palavra de Deus diz: honra seu pai e a sua mãe. E quando o mandamento de Deus diz: honra seu pai e a sua mãe, significa: eu jamais farei qualquer coisa que possa trazer desonra à minha casa paterna. Mas depois que nossos pais morrem e partem, nós temos que manter a honra deles, é nesse sentido, da nossa moral humana, da nossa fé cristã, de jamais fazer qualquer coisa que vai trazer desonra à nossa casa paterna, estando nossos pais vivos ou mortos. Agora, e lá, quando no dia dos finados acenderam a vela no túmulo dos nossos pais, não vai resolver o nosso problema se nós não honramos o nosso pai e a nossa mãe. E outra coisa, isso nada pode ajudá-los, porque quando nós morremos, o corpo volta para a terra e a alma, o espírito, volta a Deus que o deu. E nem vou falar aqui no destino de condenação ou de salvação deste que morreu, que não cabe a mim aqui esse julgamento daquele que morreu, mas apenas dizer que ele não fica vagando pelos ares, ele não intercede por nós, não adianta intercedermos por eles. A palavra de Deus diz: ao homem cabe morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Se você quer fazer alguma coisa por um pai, por uma mãe, pelo seu esposo, pela sua esposa, faça com vida, enquanto eles estão vivos, porque depois que morrerem não tem mais nada que você possa fazer com eles, e nem que eles possam fazer por você. E acender uma vela no túmulo deles ou levar uma flor não vai trazer nenhuma honra a eles que já partiram, eles não veem isto, mas trará honra a eles sempre, quando nós continuamos honrando aquele familiar, honrando aquela amizade, mesmo depois que ele já partiu ou que a pessoa já partiu de nós. E quanto ao túmulo, é um patrimônio de família, temos que mantê-lo limpo, preparado, até porque amanhã ou depois você e eu vamos precisar dele, né? E o que nós precisamos é de nos preparar para este momento da nossa morte, para a nossa comunhão eterna com Cristo. Paulo fala isso de uma forma muito especial aqui. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Qual seria a ignorância nossa com respeito aos mortos? É a ignorância de pensar que acender uma vela vai iluminar o caminho deles, ou que eles podem interceder por nós, ou que alguma intercessão nossa por eles vai resolver alguma coisa do destino eterno da alma deles. Não, a morte coloca fim a todas as possibilidades, a todas as oportunidades. A morte coloca fim a todas as oportunidades. É por isso que a sua oportunidade é enquanto você está vivo, porque depois que você morrer, é somente o juízo de Deus. Isso está em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem está decretado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte não tem mais nada que você possa fazer por alguém ou ele por você. Por isso que estou dizendo, faça com vida. Paulo está dizendo: não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Inclusive aquela ignorância de pensar que a alma da pessoa que morreu pode voltar a aparecer para um, para outro, ou em algum local de invocação de mortos, enfim. É impossível uma alma que já morreu, já tomou o seu rumo, voltar a comunicar com os mortos. Você deve lembrar que o apóstolo Paulo, quando fala isto, o apóstolo Paulo pregou o evangelho no mundo pagão. O mundo pagão é um mundo sem esperança. Tanto que Paulo fala aqui: eu não quero que sejais ignorantes. É aquela ignorância espiritual com respeito às pessoas que já morreram. Porque o mundo pagão tinha muita superstição com respeito aos mortos. Muito ensinamento desencontrado da realidade com respeito aos mortos. Então Paulo fala assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes como os demais que não têm esperança. Então há uma esperança,
Mas essa esperança, Paulo vai dizer agora aqui para nós, ela está na pessoa de Cristo. Se cremos que Cristo morreu, Cristo morreu. Ele morreu na cruz. Ele não desmaiou, ele não fingiu de morto, não, ele morreu lá na cruz. Então ele passou pela morte. Quando temos que enfrentar a morte física, devemos lembrar que o nosso Salvador, ele passou pela morte, ele enfrentou a morte física por nós, exatamente para nos dar vitória sobre ela. Então o texto diz, se cremos que Cristo, e uma vez que cremos que Cristo morreu, e ele ressuscitou dos mortos, aqui que está o grande segredo da esperança além do túmulo. É porque o nosso Salvador, Jesus Cristo, em quem nós cremos e que encontramos nele a vida eterna, ele disse isso tantas vezes, quem crê em mim tem a vida eterna. E se você não quiser ter uma morte eterna, mas uma vida eterna, você precisa de crer em Jesus Cristo urgentemente como seu Senhor e Salvador. Onde você estiver agora, você deve olhar para Cristo e dizer, Senhor Jesus, eu creio em Ti como meu Senhor e Salvador. Porque Paulo está falando, se cremos, ou seja, uma vez que cremos que em Jesus como nosso Salvador, e cremos que Ele morreu e depois ressuscitou, e ao ressuscitar Ele rompeu com os aguilhões da morte, para nos trazer vida eterna, salvação, esperança. Então, o Evangelho, o cristianismo, é a religião da ressurreição. É a ressurreição da esperança além do túmulo. É por isso que ele está dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Então, nós temos que crer também que Jesus trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, a morte não tem a palavra final, não precisa ter desespero no nosso coração. Nós precisamos de ter conforto, esperança, precisamos de ter o nosso coração em Cristo, que ressuscitou dos mortos, rompeu com as algemas da morte para nos libertar e nos dar uma salvação e a vida eterna. O Evangelho é o Evangelho da esperança, é o Evangelho da ressurreição, é o Evangelho da vida eterna. Jesus diz, quem crê em mim tem a vida eterna, ou seja, tem uma esperança para além do túmulo. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar este assunto. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Você está ligado no programa Mato Grosso do Sul, em foco aqui pela sua TV Com Brasil. Esse programa que é produzido na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. E hoje eu quero mandar aqui um abraço muito especial para os pais da Lilian, lá no povoado de São Manuel, no município de Caxias, no Maranhão. Meu abraço aqui ao seu Aurimar e à dona Elisa, nossos telespectadores, sempre acompanhando aqui o programa Mato Grosso do Sul em foco. São os pais da Lilian, nossa querida secretária aqui da Missão Evangélica Caiuá. Uma alegria também chegar até você que nos ouve, nos acompanha aí no estado de Santa Catarina. Meu abraço especial aos nossos telespectadores do estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Nosso abraço muito especial. Hoje nós estamos falando sobre a esperança além do túmulo. Eu quero saber até onde vai a sua esperança, porque a palavra de Deus está dizendo, eu não quero que sejais como os demais ignorantes com respeito aos que dormem, nem com respeito à morte física, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Em Cristo nós temos uma esperança para além do túmulo, e Paulo vai explicar mais algumas coisas aqui
muito importantes, que Cristo trará em sua companhia os que dormem. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, nós que nele cremos vivemos sobre os efeitos e os poderes da ressurreição, não mais sobre as algemas da morte, não mais sobre os sentimentos da morte, não mais com medo da morte, mas a verdadeira liberdade dos filhos de Deus, daqueles que não temem a morte, não têm medo da morte, porque a morte foi superada quando Cristo rompeu com os aguilhões da morte e ressuscitou dos mortos. E a promessa aqui é de todos aqueles nossos entes queridos que já morreram. Eles, quando Cristo voltar, Ele trará em sua companhia os que dormem, ou seja, a ressurreição final do último dia. Todos ressuscitarão. E deixa eu te dar uma explicação aqui. Todos ressuscitarão. Paulo agora vai explicar uma coisa aqui muito interessante. Jesus trará em sua companhia os que dormem. Então, vamos dizer que Jesus voltasse hoje, antes do dia ou depois do dia de finados, não importa. Ele trará em sua companhia todos os que já morreram sobre a face da terra. Todos. Inclusive aquelas criancinhas que foram abortadas, que foram assassinadas lá no ventre de suas mães, vão ressuscitar também. Elas também ressuscitarão. Todos os que dormem, ou os que já morreram, serão ressuscitados. Os túmulos abrirão, e os mortos ressuscitarão. Os nossos corpos serão ressuscitados. A alma que na morte separou do corpo volta para o corpo, ressuscita, não mais com esse corpo corruptível, mas com um corpo incorruptível, justos e ímpios. Todos ressuscitarão. Até aquele que não acredita na ressurreição vai ressuscitar também, da mesma forma. Acreditando ou não na ressurreição, é um problema espiritual seu com Deus. Vai ressuscitar do mesmo jeito. É por isso que Jesus trará em sua companhia os que dormem, todos eles, idosos, jovens, crianças que foram assassinadas no ventre de suas mães, abortadas, todos ressuscitarão, justos e ímpios, para o juízo final. E Paulo vai explicar aqui: e nós os que estivermos vivos, se fosse agora, eu aqui falando com você, você aí me ouvindo, nós que estamos vivos, seremos transformados. O que é isto? É como se a gente morresse e ressuscitasse imediatamente, num ato contínuo. Então seremos transformados, morreremos para esses corpos físicos e seremos revestidos do nosso corpo espiritual. Então a nossa esperança em Cristo não acaba no túmulo. Aliás, escrevendo aos Coríntios, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Isso quer dizer o seguinte, que a nossa esperança não acaba no túmulo. Há uma esperança em Cristo, além da morte, porque Ele ressuscitou dos mortos. Todas as religiões que há no mundo, você pode ir lá e ver o túmulo daquele que fundou aquela religião, que ele está ali, ele foi sepultado e ali ele está. Jesus não. Você vai lá ver o túmulo vazio, porque ele ressuscitou dos mortos. Então nós não vivemos sobre o império da morte, mas nós vivemos sobre os poderes da ressurreição de Cristo. É por isso que há uma esperança para nós. Podemos cantar no velório dos nossos entes queridos, porque nós despedimos deles nesta esperança. Serão sepultados, a alma volta a Deus, o corpo à terra, ali aguardará o dia da ressurreição final. Não adianta mais, depois que a pessoa morreu, não adianta mais ir lá
tentar fazer alguma oração ou algum tipo de reza pela vida, pela alma dele, morreu, encerraram todas as possibilidades, todas as oportunidades. A palavra de Deus é muito clara, o homem está declarado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há mais nada que você possa fazer pelo ente querido que já partiu, a não ser sepultá-lo e honrar a memória dele, e também não há mais nada que ele possa fazer por você hoje. É por isto que devemos fazer enquanto está com vida, porque depois que morreu, nem aquela pessoa pode fazer nada por nós, ou nós fazermos alguma coisa por alguém. Digamos que eu morresse hoje, não poderia fazer mais nada por ninguém, e nem a minha família por mim. Por isso que o importante é fazer com vida. E Paulo está dizendo: eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Deixem que aqueles que dormem descansem em paz. A situação deles agora é com Deus, não há mais nada que você ou ele possa fazer um pelo outro, a não ser isto que estamos dizendo, de honrar aquela memória, não é? Trazer aquele respeito que a palavra de Deus manda trazer até com aqueles que já morreram. E assim nós vamos estar não sendo mais ignorantes com respeito aos que dormem, e nem nos entristecendo como aqueles que não têm esperança, como se morreu, acabou. Não, a nossa esperança vai além do túmulo. O Evangelho é o Evangelho da ressurreição, é o Evangelho da vida eterna, é o Evangelho da esperança. Se você crê em Cristo como seu Salvador, você já pode romper com as amarras da morte, o império das trevas, da ignorância, o império da morte, e viver agora sobre os poderes da ressurreição, porque Cristo ressuscitou dos mortos para nos dar uma nova vida, a vida eterna, e para nos dar esperança. Então Paulo está dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E são com estas palavras que eu quero consolar você, que talvez tenha uma tristeza que ainda não foi curada no seu coração, talvez ainda tenha medo da morte, porque não tem em Cristo uma segurança, e Ele venceu a morte por nós, mas você ainda não crê nele como seu Salvador e não tem esta segurança, essa esperança nele. Eu quero desafiar você a entregar a sua vida a Cristo. Paulo está dizendo aqui exatamente isso: se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, nós podemos ter esperança. Ou seja, a esperança é que Ele rompeu com as amarras da morte, com o império da morte, e nos trouxe agora a verdadeira libertação, a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. E agora nós vivemos sob os poderes da ressurreição, sobre os poderes do mundo vindouro. Já estamos assentados com Cristo ressurreto nos lugares celestiais. A nossa vida já é cheia de esperança, já é cheia de gozo, já é cheio de segurança em Cristo, não mais sobre o império da morte, mas sobre os poderes da ressurreição. É assim que eu quero que você viva os seus dias, crendo em Cristo como seu Senhor e Salvador, e tendo em Cristo esta esperança gloriosa, tendo em Cristo esta alegria gloriosa, a verdadeira libertação, a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É assim que o apóstolo encerra aqui o seu texto, falando para não sermos ignorantes com respeito aos que dormem. Eu não quero que você seja ignorante como aqueles que não têm esperança, mas se você crê em Cristo, você pode viver não mais sobre o império da morte, mas sobre os poderes da ressurreição. Que Deus te abençoe e que esta graça do Evangelho, esta libertação do Evangelho chegue até o seu coração, crendo em Cristo como seu Salvador. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já para concluir aqui o nosso programa. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país,
Duraceg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Chegamos aqui ao momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco e hoje falando sobre a esperança que vai além do túmulo. Nós vamos orar, vamos pedir a Deus que enche o seu coração desta esperança. Vamos falar com Deus. Deus bendito, Pai amado, obrigado porque o Senhor nos mandou o Teu Filho Jesus Cristo, que além de cumprir cabalmente o seu ministério sobre a terra, pregando, fazendo milagres, anunciando o reino dos céus, Ele também morreu na cruz para nos salvar. Mas não ficou morto, não ficou no túmulo. O Senhor o ressuscitou dos mortos, para que todo aquele que nele crer não pereça no túmulo, na morte, mas que ressuscite e tenha vida eterna. E nós cremos que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltar em poder e glória, os mortos ressuscitarão, Ele trará em sua companhia os que estão com Ele, os que dormem. Mas justos e ímpios ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna, para a vergonha eterna, porque o Senhor julgará a todos os homens sobre a terra. Ó Deus, como é bom saber que há uma esperança em Cristo para nós e que essa esperança vai além do túmulo e que nós não precisamos mais, com a morte e a ressurreição de Cristo, sermos ignorantes com respeito aos que dormem, como se pudéssemos ainda fazer alguma coisa por eles ou eles fazer alguma coisa por nós. Porque nós cremos em Jesus Cristo, este sim é quem nos dá a salvação e a vida eterna. Ele pode fazer por nós, porque Ele está vivo. Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Bendita a esperança, e pedimos por aqueles que nos ouvem agora, que esta esperança e esta graça do Evangelho chegue ao seu coração, trazendo vida, esperança e vida eterna. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Continue na programação da TV Com Brasil.